Salve, salve, gente amiga da bola, salve, salve, gente amiga do futebol. Parafraseando meu amigo Renato, dou início a esse programa. Hoje, como convidado, Roberto Queiroz. Não sei se vocês perceberam o sobrenome, mas tem uma coincidência de DNA, sim, tá? Por acaso, ele também é conhecido como meu pai, tá? E tem algumas histórias interessantes para compartilhar com a gente sobre o Santos Futebol Clube, sobre o Rei Pelé, que está fazendo 80 anos nessa sexta-feira, dia 23 de outubro, e também porque a gente assistiu a um filme, né, chamado Pelé, a Origem. Aliás, deixa eu até trocar aqui no cantinho, aí, ó, 7-1 com pipoca. Então, a gente vai falar sobre o filme primeiro e depois a gente bate um papinho sobre, né, o Pelé. Mas, primeiramente, seja bem-vindo, papai. Opa, ho, 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 ho. Certo? Eu gostaria de, aproveitando a minha barba de Papai Noel, de mandar um belo presente para o nosso rei do futebol, tá certo? Que seria, no mínimo, um grande abraço e um muito obrigado por tudo que ele fez para a gente, como, assim, desde ser torcedor do Santos, tá? Ligeiramente fanático, até ser amante do futebol e até como brasileiro, tá? O que esse homem fez, né? O que esse homem fez pelo Brasil e pela gente em termos de alegria não se paga, certo? Nós estamos em eterna dívida com ele, com Vossa Excelência, Sua Majestade, o Rei Pelé. É isso aí, que bela introdução. Então, primeiramente, a gente já vai falar daqui a pouco sobre o Pelé, mas eu queria falar sobre o filme mesmo. A gente assistiu no Amazon Prime Pelé, a Origem, ou seja, é um filme que tem algumas inserções de documentário, né, com o depoimento do Pelé, mas que conta, não é necessariamente a origem dele, o início da carreira dele, mas é uma passagem dele aos 10 anos de idade, ainda criança, tá? Vendo o pai dele jogar, vendo uma situação de Copa do Mundo, né, onde o pai dele havia uma expectativa de que o Brasil fosse campeão e que os negros no Brasil fossem reconhecidos. Então tinha uma forte questão racial de empoderamento mesmo que se buscava naquele momento, e onde acabou despertando no Pelé um sentimento de eu preciso dar isso para o meu pai, né? Então eu queria começar falando do filme. Roberto, o que você achou? Olha, o filme tem, vamos dizer assim, alguns pequenos deslizes em termos de produção, tá? Tipo assim, o Dondinho treinando, correndo, fazendo gol e não tinha adversário, estavam todos com a mesma camisa. Algumas coisinhas assim. Mas o importante assim, desse projeto, desse filme, é retratar aquele momento que seria o início, uma fase importante da formação da personalidade do Pelé. Um ponto de virada na vida dele. A admiração pelo pai, o gosto pelo futebol, aquele fanatismo. Eu também era fanático por futebol, tremendamente. Só que eu era grosso, né? Era perna de pau. Tá certo? Acontece nas melhores famílias. Pô, eu posso dizer para vocês que eu fui alfabetizado no meu processo de alfabetização, o caminho suave e tal, certo? Eu lia a escalação do Santos. Eu não ficava lendo aquelas coisinhas das lições da cartilha, certo? Eu ia juntando as sílabas, tá? Eu tinha um tio que me ajudava nisso e ele morria de rir, porque eu lia formiga, eu não lia formiga no começo, tá certo? Isso parte de uma criança de 6 anos para 7 anos, eu não sei exatamente em que época, mas era bem pequeno para poder fazer isso. Só que eu sabia de cor. 50. Eu sabia de cor, né, todos os times e todas as escalações que apareciam na Gazeta Esportiva Ilustrada, que tinha naquela época. E aí ia recortando o nome dos jogadores para montar time de futebol de botão, né? Montava time de botão. Eu era bom pacas disso.
Não perdia para ninguém, muito difícil. Certo? Botão, eu só não era bom jogando bola, que era aquilo que eu adorava. Eu morava atrás da Vila Belmiro, tá? E a gente, naquela época que o pessoal derrubou a arquibancada do Santos para fazer essa que está aí agora, eu e a molecada da rua, a gente pulava o muro para ir jogar bola no gramado sagrado da vila. Porra, Certo? fantástico. E a gente ficava lá Queria eu jogando. fazer isso. Certo? O Santos ainda treinava ali, então ainda tinha, quer dizer, embora não tivesse jogo, tá? A gente ainda corria atrás de bola ali, porque o Santos ainda treinava ali. Então tinha rede, tinha tudo. Meu, era uma alucinação. A gente ficava ali até vir algum funcionário, algum vigia e tocar a gente para fora, né? Certo? Mas imagina a emoção, né? De fazer, pô, de você pisar naquele tapete sagrado. Então, Pois é, a gente já vai contar mais histórias, mas como eu prometi para todo mundo falar do filme, então, pessoal, primeiramente eu queria uma opinião sua do filme. Você gostou? olha, gostei pela motivação que o Pelé dá, porque tudo que passa dele a gente tem vontade de ver. A gente morre de saudade e não cansa, tá certo? Mas, assim, deixando claro que, como filme, ele é uma boa intenção, tá? Não achei assim. Mas, assim, independente disso, tem algumas curiosidades que chamam a atenção, né? O pai dele, Dondinho, jogava ali no Bauru, e houve uma final de Campeonato Paulista contra o Noroeste no mesmo dia e horário da final da Copa do Mundo de 1950. Vocês podem ver que, para ter feito isso, o Cartola de futebol não era idiota só agora, já era desde aquela época. Como é que você pode marcar uma final de um futebol regional amador, né, uma categoria de futebol amador, no mesmo horário em que o Brasil ia estar em campo para uma final de Copa do Mundo? Tá certo que Dentro não. do próprio país. Pois é. Né? Então era engraçado porque assim, o estádio lá em que jogou o Noroeste com o Bauru tinha alguns torcedores, o Pelé criança estava lá no estádio acompanhando o jogo e ninguém sabia do que estava acontecendo no Maracanã. Ninguém sabia. Alguém lá com aqueles radinhos de orelha tivesse, se já tinha isso naquela época, provavelmente, tá Se alguém certo? gritou na arquibancada, né? É, Mas o né? fato é que, pelo menos o filme mostra, é que enquanto o Bauru, que era o time do Dundinho, foi campeão, né? Acabou o jogo, ele estava lá feliz, tal. O Pelé chegou lá com o pai e chegou o treinador do clube e falou: "Pô, cara, o Brasil perdeu". E o velho, né, o Dondinho caiu em prantos ali no gramado e assim continuou numa tristeza profunda por alguns dias, né? A ponto do Pelé falar, chegar, se preocupar, conversar com a mãe e depois ir bater aquele papo com o pai dele. Falou: "Pai, não se preocupa porque eu vou ganhar essa Copa do Mundo para você". Tá Ou vendo? seja, a gente vê E, um ponto de virada importantíssimo que acaba sendo na história do próprio Pelé, na história do futebol mundial, cara, do Santos, da seleção brasileira. e tanto levou a sério que ganhou não só uma, como três, né? Pois é. Isso porque só jogou isso, né? É. Em 66 não é verdade, no o Brasil não ganhou, né? Ele também machucou, mas em 74 ele tinha condições de ter jogado, mas não quis, né? Aí Parece que o Zebek estava ele em dívida já com são ele, outras histórias, né? Aí já enfim. são outras histórias. Mas tá Tá. bom, vamos lá falar agora de algumas boas histórias aí, que é o que interessa, porque eu sei que meu vovozinho, o doutor Humberto, Meu pai, em Santos, médico, era amigo, eles trabalhavam juntos do doutor Daló Salerno, ele sim era o médico do Santos, tá certo? E minha mãe, enfermeira, trabalhava junto com eles na Santa Casa, tá certo? E lá, por exemplo, pelo relacionamento, né, o Macedo, o massagista do Santos, uma grande figura, ele era funcionário deles na Santa Casa.
E volta e meia estava encontrando com o pessoal, tinha jogador, vários jogadores já visitaram a minha casa ali na Vila Belmiro, na rua Marise Barros, que é a rua de trás da Vila Belmiro. Tem a rua do Bonde e a rua de trás era a rua Marise Barros. Eu morava ali, tá certo? Quem que foi na E tua casa já? o principal, a principal figura daquele time maravilhoso que foi na minha casa foi ele, Vossa certo? Majestade. Vossa Majestade, Sua Majestade, o Edson Arantes do Nascimento, senhor Pelé, certo? Ele foi várias vezes na minha casa e ele tinha uma. Olha, aqui uma coisa que eu vou revelar, que eu nunca falei antes, porque a minha mãe não permitia. Com a história, quando começaram a fazer aquele filme do Massaíne da vida do Pelé, ela não permitiu que eu levasse o assunto para frente. Mas minha mãe foi que ensinou o Pelé a tocar violão, certo? Eu lembro muito bem dele sentado na sala da minha casa, segurando um violão branco e tocando Maria Chiquinha. Sensacional. Vocês não fazem ideia, cara. Vocês não fazem ideia do que Por é fazer o uma Pelé, TP em Maria aquela voz, Chiquinha. cantando Maria Chiquinha décadas antes, tá certo? Décadas antes das crianças prodígio, tá? Que deixaram essa música de novo famosa, certo? Ele tocava isso e tocava aquela outra música lá uma música bem caipira de raiz da época, que minha mãe tocava, porque era mais fácil você fazer as trocas de posição com elas, né? Então, esse é um episódio que eu lembro muito bem, né? Dessas coisas, vendo o Pelé sentado num sofá de vinil verde, curvinho, vinil, um desse tipo assim, que tinha na sala, embaixo da janela, né? A janela nas costas deles, tá certo? E ele lá cantando. E uma coisa, porque a minha irmã menor, tá certo? Vendo isso daí, ela pediu o violão e mostrou também o seu talento como violonista. Foi aí que ela começou também a tocar. Pô, mas isso aí como é que é? Mãe, é assim, é assim. Ela pegou e rapidamente tirou e aí foi tocar, quer dizer, foi fazer a vida dela, tá certo? Mas são coisas que eu lembro, estão na minha memória, certo? Eu tinha 7 anos quando eu ganhei de presente de aniversário, tá? Uma cadeira de sócio na Vila Belmiro, número 250B. E eu tenho a carteira até hoje. Primeiro aquela de plástico, né? E depois uma outra que se abria assim, uma preta, tipo credencial de Polícia Federal, aquela que o cara fala assim e vai dar a carteirada e abre. Você sabe com quem está falando? Bom, se eu fosse fazer isso, e falasse para alguém, você sabe com quem você está falando? Com um torcedor do Santos, cara. Pô, respeita, Exatamente. tá Tá certo? bom. E tem algumas histórias também super legais, né? Porque até onde eu sei, meu avô ele não era um grande fã de futebol, mas era a minha avó que era fanática e te levava para Vila Sim. Belmiro. Era ela que me levava. Olha Eu só. posso dizer uma coisa, cara, que quando o Pelé se despediu naquele fatídico jogo contra a Ponte Preta, 2-0, né, na Vila, o Santos jogou de camisa listrada, naquela época o time da casa jogava com o uniforme 2, certo? Ele se ajoelhou no, no meio campo e deu aquela volta assim com os braços abertos, agradecendo. Olha, eu me emociono. E naquele dia eu posso dizer para vocês que eu e minha mãe trocamos algumas lágrimas lá sentados na social da Vila Belmiro, porque é impossível a gente não se emocionar. Como muita gente em volta, muito marmanjo também, certo? Como muito marmanjo também derramou lágrima. E ali eu já tinha 21 anos, né? Eu sou de 53, tá certo? E isso numa E época em que
a gente não tinha tanto conteúdo audiovisual como é fácil hoje, né? A gente Não, nada, imagina. não tinha, sabe, era muito mais difícil, né, o acesso às informações, ao conteúdo midiático que hoje tem o Neymar, o Messi, o Imagina Cristiano isso. Ronaldo. Se E o tivesse Pelé, no e tempo nesse do aqui, né, Pelé, ele teria rei não só no planeta Terra, sabe? Mas ele estaria disputando espaço com os ETs aí por aí, né? Na estratosfera, certo? E assim algumas histórias. e você também viu lá o último jogo dele pela seleção brasileira, né? Isso aí fiz questão de ir no Morumbi, porque eu tinha visto Pelé a minha vida inteira jogar, mas nunca tinha visto jogar com a camisa da seleção ao vivo, né? Então eu fiz questão de assistir aquele Brasil e Áustria no Morumbi, certo? Que assim ele estava nervoso, pacas aquele dia, cara, né? Estava emocionado, claro, como a torcida inteira e todo mundo engolindo em seco, né? Porque, cara, imagina o dia que Deus chamar esse cara. O que não vai acontecer? Vocês lembram do funeral do Ayrton Senna? Olha, é no mínimo aquilo, cara. É no mínimo aquilo. Eu Deixa eu espero. perguntar uma coisa para você. É, eu sei que a avó Judite ela foi assistir a final do Mundial contra o Milan no Ah, Maracanã. E você era meu uma Deus. criança e ela não te levou. Você não ficou com raiva dela, não? Você não brigou? Fez mãe? Não Olha, fez eu junto? fiquei com raiva e briguei. Seguinte, sabe? O primeiro jogo com o Benfica, ela foi e não me levou, porque eu era muito pequeno. E no ano seguinte também, contra a Internacional, aquele jogo que foi o jogo da vida do Pepe, tá certo? Eu também não fui. E outra coisa que eu não fui também, bom, eram uns amigos de família, eu tenho que perdoar, certo? Mas, na verdade, eu nunca engoli aquilo até agora. Vocês lembram dos 11-0 Santos e Botafogo, de Ribeirão Preto, na Vila Belmiro? Pois é. No dia daquele jogo, um vizinho de frente de casa tinha uma Rural Willis e ele quis levar a gente até a Betioga para passar um dia lá na praia. A gente saiu cedinho. Olha, resumindo, choveu, né? A história conta que choveu. E eu sou testemunha disso. Tinha tanta lama, que a gente não conseguiu chegar na Betioga e eu perdi o jogo, cara. Pelé fez 8 gols no mesmo jogo, sabe? E eu perdi, cara. Eu ficava. É inacreditável. É inacreditável. Eu fui de má vontade, de cara feia, dando chute na porta, né? Porque era pequeno, eu fui levado, simplesmente isso. Né? E eu perdi aquele jogo, eu era para ter sido testemunha. Fiquei só lendo o jornal depois. Eu chorei, cara. Chorei Não, com aquilo. acredito, viu? De Tá, raiva. e assim, jogo que você acompanhou na Vila Belmiro, qual que foi o mais emocionante de todos? Olha, teve um jogo marcante, é difícil você falar de emoções assim, é muita coisa, tá certo? Eu vi um jogo, por exemplo, Libertadores da América, Santos e Peñarol, aquele jogo que acabou empatado 3-3 e o Carlos Robles, o juiz chileno, o ladrão chileno, assaltante chileno, tirou do Santos e disse, não contou para ninguém na hora, ele foi dizer depois, na súmula, que ele mandou para Comebol, que ele tinha encerrado o jogo quando estava 3-2 para o Peñarol, tá? Porque ele ficou com medo da torcida. E com razão, porque a torcida ia entrar, ia matar, ia trucidar aquele sem vergonha. Naquele jogo, o Uruguai, o Peñarol tinha um timaço, cara, um timaço. Aquele, eles tinham uma ala esquerda, Spencer, o centroavante, e o ponto esquerda, Roya. Esse centroavante, Spencer, muito sem vergonha, muito esperto, certo? Teve um escanteio da esquerda, tá? Ele chegou perto do Gilmar,
se agachou, pegou um chumaço de terra, porque ali a vida naquela época era careca no gol. Ele pegou aquilo e jogou na cara do Gilmar, cara. Eu vi aquilo, o mundo inteiro, a vida inteira viu, o estádio inteiro viu, menos o ladrão do Carlos Robles. E os caras fizeram o gol. O juiz interrompeu o jogo por causa da agitação e dos protestos do Santos. Ninguém no campo arredou pé dali. Ninguém. O jogo tinha começado às 9 horas da noite. Nós só fomos embora para casa às 1 da manhã. Foi quando eles encerraram o jogo. Depois de 2 horas, sabe? Não tem passo, parado ali esperando o estádio inteiro, gritando, xingando, vaiando, certo? Aí o seu Robles, de triste memória, ele foi impugnado pelo Santos e depois ele foi assim o pivô de um episódio no Chile também, assim, não tem palavras, é surreal, certo? O Santos foi fazer um jogo no Chile depois e alguém foi pedir, um dirigente chileno chegou para a diretoria do Santos, ali para os representantes, e disse que o Carlos Robles estava passando mal, passando dificuldade, que nunca mais conseguiu reatar a carreira dele normalmente por causa do veto do Santos. Então, se o Santos poderia... Alguém chegar e falar assim, não, tudo bem, está perdoado, está tudo certo. Ele errou, está tudo certo. O Santos não quis fazer isso. Então, eles ameaçaram, ou vocês perdoam o Carlos Robles, ou a gente não paga a cota do jogo. Certo? Porque o Santos jogava lá, naquele hexagonal do Chile que tinha lá, ganhava toda hora. E aí os caras acabaram brigando e o Santos só foi receber essa cota depois. Pelo menos isso aí é o que diz a lenda. Certo? Mas a maior parte disso é verdade. Tá? Sim. Alguns jogos muito legais. E algum gol? Tem algum gol assim específico que você fala, porra, esse é o gol mais legal que eu vi na vida, assim, que o Pelé fez? Cara, o Santos estreou, quer dizer, o meu primeiro jogo na Vila Belmiro, o Santos ganhou de 5-1 do América de Rio Preto. Sabe, eu vi tanta coisa ali que eu não consigo, eu não tenho capacidade para eleger esse gol ou aquele gol. Posso dizer golaços importantes, coisas que eu vi, mas tá certo? Eu já passei dos 18, né? Vocês já perceberam. Então, quer dizer, a memória começa, né, a me aplicar alguns truques. Mas eu não lembro assim desse tipo. Eu lembro, às vezes, de algumas jogadas, alguns flashes assim. Teve uma vez, por exemplo, o Pelé ficou muito tempo machucado, depois da Copa de 62, e quando ele começou a voltar, a tentar jogar, a contusão foi muito séria, a medicina daquela época era demorada, não era igual hoje e tal, né? As condições para fazer exame, para avaliar. Então ele demorou para ganhar ritmo. O jogo onde o Pelé mostrou que estava em ordem, e mesmo assim ainda não chegou no auge dele, que eu lembro, foi um jogo na Vila Belmiro, Santos e Portuguesa Santista. Tá? Agora, porque ele jogou muito, mas você percebeu que ele estava sem ritmo ainda, né? Quer dizer, mas ele fez algumas jogadas daquelas dele, tá certo? Mas o Pelé é isso, cara. Pelé em futebol é tudo, né? Eu ouvi alguém dizer na televisão que sem Pelé não existiria futebol. Eu concordo. Seria outro esporte. Você podia chamar de rugby, certo? Taco, beisebol, mas não seria futebol sem a presença dessa figura de Saturno, como diz o nosso querido Pepe. Pois é, que esquadrão, né? Que era o Santos, né? Que esquadrão.
Durval, Mingau, Pepe, Coutinho, Pelé. Eu tenho esse privilégio e isso eu carrego para mim. Eu vi a despedida no Santos de todos eles. O primeiro que parou deles foi o Mingau. Tá? O Coutinho não teve jogo de despedida, porque ele saiu meio contundido. Né? Ele tinha uma debilidade física muito grande, o Coutinho. Tá certo? Ele abandonou muito novo a carreira, né? Precocemente. Ele tinha problema no joelho, tal, então ele parou cedo. Tá? O Durval, eu vi o último jogo dele, mas ele fechou o contrato dele, acabou o contrato dele com o Santos, ele foi dispensado numa época. Aí ele foi para o Palmeiras. Jogar no Palmeiras. Foi jogar no Palmeiras. Agora, o Pelé eu já contei que eu tive na vida, e o Pepe também. Né? O Pepe, o último jogo dele, ele chegou no meio de campo, tirou a chuteira e foi andando de meia, voltando para o estádio inteiro, né? Ouvindo, assim, aplaudindo, urrando ali, né, de homenagem a um dos atletas mais queridos que eu conheci na história. Daqueles que eram torcedores daquele tempo em que o jogador começava e terminava no clube, porque ele era um patrimônio, então não se pensava em fazer, quer dizer, o Santos nunca faria com o Pepe ou com algum daqueles craques imortais o que o Corinthians fez, por exemplo, com o seu Rivelino, que é um gênio e foi execrado em 74 porque perdeu um jogo. Inclusive, em recente entrevista que eu fiz com o Pepe, que está aí disponível no nosso canal aqui do 7-1, ele comenta que até pela origem, né, espanhola dele, sobrenome Macia, né, ele recebia, todo ano ele recebia propostas para jogar nos times da Espanha, Real Madrid, Atlético, Barcelona e outros, e ele nunca quis ir, ele sempre quis ficar no Santos Futebol Clube. Um cara que saía do jogo e voltava de ônibus para São Vicente, que ele sempre morou lá. Isso, para mim, eu acho emocionante até hoje. Sem dúvidas. Agora, tem alguns episódios ali, a gente está falando do Pelé, principalmente, né? Seguinte, era naquela época em que o Pelé, isso um pouco antes dele casar, do primeiro casamento dele, tá? Ele tinha ganho aquela Mercedes azul clara, que botaram a placa 10 na placa. Tá? Então, eu morria de vergonha, era um moleque, né? Ele passava com aquilo, porque eu vivia batendo perna ali na Vila Belmiro, no bairro, ali alguma coisa, e às vezes ele passava por ali, me via na rua, parava, buzinava para me chamar, só para perguntar se eu queria carona, se eu queria fazer alguma coisa. Imagina eu, o Pelé parando na rua para me chamar para oferecer carona naquele carro, né? Eu morria, fazia que não ouvia, né? Ele deve ter dado muita risada daquela época, quer dizer, dessas pequenas coisas, porque ele, né? A vizinha já me chamou, olha ali, né? Que eu falava o quê? O Pelé, pô, ele está te chamando, cara, vai lá, ele está te chamando. E eu morria de vergonha, eu fazia, acenava de longe, né? Ele perguntava, falava alguma coisa, falava, não, está tudo bem, obrigado. Né? Eu morria de vergonha, cara. Tímido ali, numa hora perto do Pelé, pô. Caramba. Pois é. E ele chamado de rei desde cedo. Aliás, você sabe qual foi a primeira vez que ele foi chamado de rei? Olha, eu ouvi dizer que foi por um jornalista depois da Copa de 58. Nelson Rodrigues, numa crônica, aos 17 anos. Tá certo. Foi a primeira vez que ele foi chamado de rei. E aí... Tá, sendo Nelson Rodrigues, como que não vai pegar o apelido, não é verdade? Bom, olha, eu tenho duas coisas que eu ensinei bem para o meu filho. Tá? Torcer para o Santos, gostar de rock e gostar de história em quadrinhos. Aliás, 3 coisas, né? Sim. Então, é isso aí. São algumas histórias muito gostosas, né, que a gente tem para contar. Outras tantas. Queria até lembrar um caso rapidinho antes de encerrar o programa, que a gente entrevistou o César Maluco aqui,
né, Ah, no canal 7x1, e foi uma entrevista deliciosa, sensacional, divertidíssima. E você falou do Durval, né, quando foi para o Palmeiras, e tem uma passagem sensacional que o César Maluco conta, que ele não ia para a noite, assim, porque como que ele não ia dormir? Então ele dormia muito cedo e acordava muito cedo. Às 4 horas da manhã ele despertava, ia junto com o Dorval para as melhores casas noturnas de São Paulo tomar um cafezinho, sabe? Aquele pingadinho pão na chapa. E ele tá brinca, certo, ele tá fala que o certo. Dorval chama, que era uma influência para ele, e a recíproca é verdadeira. O Dorval falava, você era uma má influência. Ele fala, não, você é muito mais velho, Dorval. Tá certo. Essas Ah, passagens o sensacionais. Durval seria, se ele tiver disposto a falar, seria um grande nome para vocês convidarem. E outro, no estilo do César Maluco, que eu sei até que eles são amigos, e vocês precisam chamar, é o Serginho Chulapa, cara. Ah, estamos tentando falar com o Serginho Chulapa. Espero conseguir trazê-lo em breve, porque vai ser uma entrevista Meu, sensacional, seria. impagável, que promete muito aqui. Agora, eu tenho uma confidência sobre o Pepe. Tá, Tá? faz. Eu levei o maior susto quando eu vi, cara, o canhoto mais poderoso do mundo, aquele chute fantástico. Eu fui na Livraria Cultura, né? Comprei o livro dele, o livro que a Giza, a filha dele, escreveu, claro, eu estava na fila, fui levar para eles assinarem, autografarem para mim, né? Aí trocamos ideias, falamos um pouquinho, e ele foi assinar. Quando eu vejo, ele pega a caneta com a mão direita, da mão direita. Você pode imaginar? O Pepe, canhoto, com aquela bomba de, que parece que chegava a mais de 120 quilômetros por hora, o chute dele, certo? Ele Quase não na escrevia velocidade com a da mão luz. direita, ele era destro para escrever. Cara, eu achei, achei o máximo isso, pô. Né? Porque para mim foi uma surpresa. E ele riu assim, pô, não, eu nunca escrevi com a mão esquerda, é só futebol, só a bola com o lado esquerdo, com a mão esquerda, só para chutar mesmo. Eu faço tudo com a mão direita. Olha só, Curioso, né? pode. Ô, seu Pepe. É isso aí. Vamos encerrar esse programa mandando um grande beijo para o Pepe, que é uma grande figura, atendeu a gente, fez uma entrevista super bacana, dentro, né, do que era possível fazer. E, pô, Rei Pelé, feliz aniversário para você. A gente sabe que você não vai ver esse vídeo, mas estamos desejando de todo o coração esse feliz aniversário pelos 80 anos, que é uma data histórica. Eu não espero que ele veja, mas quem sabe, né? Quem sabe? Quem Quem sabe sabe? se você que está assistindo a gente ajudar a viralizar esse vídeo, tá? Tá Depende de certo? você, estou Vamos lá, contando. vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Quem É chegou até isso o aí. final, eu só queria agradecer, tá? Roberto, obrigado, né, pela presença. Roberto, né? Meu pai, né? Mas enfim. Enfim, pessoal, ajuda a gente a crescer, deixa o joinha, se inscreva no canal, marca o sino, e você tem que compartilhar nos seus grupos do Zap, do Facebook. Vamos viralizar esse vídeo e todos os outros aqui do canal 7x1. E assiste, acompanha a gente também juntos lá no canal MTED, que a gente está toda hora fazendo umas puta entrevista legal, né, sobre caminhão, ônibus e coisas que eu sei que vocês também adoram, fãs do futebol. Então é isso aí. Ho, ho, ho. Aproveita aqui, um Feliz Natal para todo mundo, né? E um feliz aniversário para Ô, Papai você. Noel, esse ano eu quero Fala. de presente o Tetra da Libertadores, tá? Eu também quero, tá certo? E sorte do Bayern de Munique que não vai ter final de Mundial, porque senão... Pois é, cara. Pois é. Pessoal, beijão, beijo do gordo, falou.
yeah, 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 yeah.